E a gente se embola, né, Leão? É o nosso jeitinho, é o nosso jeitinho. Mas olha só, agora vamos falar sério, tá? Vamos seguir. Vamos começar o nosso giro de notícias falando de Pedro Cardoso, que diz que Silvio Santos e Delfim Neto foram abusadores do Brasil. Na manhã dessa terça-feira, repercutiu no X, antigo Twitter, as opiniões do ator Pedro Cardoso sobre as mortes de Silvio Santos e Delfim Neto, perdão, ocorridas na última semana, né, no final de semana. No Instagram, o Pedro disse que as atuações públicas de Silvio e Delfim foram degradantes, abre aspas. Os dois serviram a ditadura militar torturadora de 61, 64 e 88, a ditadura que assassinou pessoas que a ela se opunham, como todas as ditaduras fazem. O ator criticou a suposta hipocrisia das celebridades que lamentaram as mortes, abre aspas. Quando a morte parece redimir automaticamente abusadores do Brasil, tais esses dos funcionários da ditadura recente, e um bando de celebridades, alguns que ontem se diziam lutar pela democracia, quando do ataque bolsonarista, vem enaltecê-los as proezas. Sinto-me ofendido. Após dizer que Silvio Delfim, empregados da ditadura, enriqueceram por conta dela, Elon Musk também recebeu críticas no post. Ô, Leão, tem uma questão que rodou bastante no final de semana, que é essa coisa que as pessoas comentam, e isso é muito comum, né? Ah, depois que morre, vira santo, esquece tudo que a pessoa fez, etc, etc. E aí, a minha pergunta para você é, obviamente que você tem uma relação pessoal, e aí, enfim, é mais uma questão de como a gente separa o que a pessoa contribuiu, no caso do Silvio, né? Criando uma emissora que é uma das maiores do Brasil, facilitando, né, o acesso a muitas coisas. Por exemplo, muita gente falou sobre a questão dos desenhos na TV aberta, que era uma coisa que o Silvio mantinha. Muita gente falou também sobre o fato, né, de há muitos anos atrás o Silvio incluir travestis nos seus programas e tudo mais. Muita gente comentou também sobre as falas problemáticas do Silvio, falas machistas, falas racistas, principalmente, né, conforme o tempo foi passando, ele foi envelhecendo e muita gente achava estranho os posicionamentos dele no programa, Silvio Santos, enfim. Essa questão do Pedro, ele foi na contramão do que as pessoas esperavam, que era aquela solidariedade, e não esqueceu, né, os fatos que para ele são muito importantes, né, Leão? Mas você acha que tem como Exato. equilibrar isso ou a pessoa tem que manter o posicionamento dela? Não, eu acho que tem como equilibrar. Quer dizer, na verdade, eu concordo plenamente com ele. Agora, ele só esqueceu de falar da TV Globo, né? É verdade. Porque é a mesma coisa. Foram as duas emissoras que foram favorecidas. A Excelsior foi fechada, eu vivo falando aqui da Excelsior, e as pessoas falam, não sabia que existia TV Excelsior. A TV Excelsior foi aqui, primeira grande emissora do Brasil, que foi fechada pela ditadura, né? E a Tupi logo depois também, e as duas emissoras que foram favorecidas, as duas pessoas, o Roberto Marinho e o Silvio Santos, foram duas emissoras que surgiram na ditadura, né? E que foram hiper favorecidas, porque é uma concessão do governo. Inclusive, eu tenho até uma questão que eu levanto sempre, que é a seguinte: ah, poderiam os filhos de Roberto Marinho e poderiam as filhas de Silvio Santos ficarem com a emissora, que é uma concessão do governo? Porque havia uma regra que não poderia, que era enquanto a pessoa vivesse. Eu me lembro, na época lá, quando foi dada a concessão, que era isso, que era enquanto a pessoa vivesse, enquanto o doutor Roberto Marinho vivesse, enquanto o Silvio vivesse. E parece que no governo Collor isso foi modificado a favor da família Marinho, e agora no governo Temer parece que isso foi modificado em favor da família Abravanel, né? E é uma realidade, né? E a gente sabe de todos os horrores que aconteceram na ditadura, isso que ninguém. Agora, é assim, ele construiu esse império e com muita competência, que o Roberto Marinho também construiu esse império com muita competência. Eu falo, inclusive, isso sempre, que a Excelsior era uma emissora brasileira, porque ela vinha, o tipo de programação vinha do rádio e vinha da teatro de revista. E aí, a partir da Globo e do SBT, o padrão americano se estabeleceu no Brasil, né?
Então, isso é uma coisa que é fato. Eu concordo com o Pedro, acho que ele tem toda a razão, só acho que ele esqueceu de citar o Roberto Marinho, que inclusive foi patrão dele durante Ah, mas muitos anos. certamente vai citar em alguma oportunidade, Em porque alguma ele. oportunidade. Ele não tem papas na língua e tal, eu acho, Exatamente, né? exatamente. Ainda mais quando se trata de especificamente da ditadura militar, que é um período do Brasil que as pessoas parecem que esqueceram. Inclusive, tem gente inclusive que pede a volta, né? Que falam absurdos e porque, enfim, é um posicionamento. A gente tem que respeitar porque cada um tem direito à sua opinião, mas eu felizmente não respeito. Se quiser respeito, vou te respeitar em outro aspecto. Nesse aí eu vou ficar devendo. Ele tem esse posicionamento, né, Leão? Muito, me parece Claro, assim, muito certo das opiniões dele, e aí, independente de quem seja, ele fala mesmo, e muita gente comentou sobre isso. Porque acho que são, óbvio que a gente, né, tem toda aquela questão da pessoa ter falecido, você fica, poxa, é um pensamento que eu acho que é um pensamento normal, assim, você tem é, uma empatia, né? Mas tem mas coisas que de isso fato não dá para você simplesmente fechar os não olhos, pode né, ser Leão? apagada, exatamente, não pode ser apagada de jeito nenhum. Entendeu? Eu estava falando ontem da minha relação pessoal com o Silvio, foi sempre maravilhosa, tudo isso. E aquela questão da Zélia que eu contei, inclusive, eu até me surpreendi, né? E o Silvio teve uma postura que é diferente da família Marinho, por exemplo. O Silvio sempre apoiou quem estava no poder. Isso ele deixava nitidamente claro, que ele não tinha um posicionamento político. Por exemplo, se estava o Bolsonaro, ele apoiava o governo Bolsonaro. Entrou o governo Lula, ele apoia o governo Lula, entendeu? Sempre foi assim. Isso ele sempre deixou muito claro. Ele não tinha esse posicionamento, né? E ficava claro isso. Às vezes ele falava o nome do presidente, não sei o que usasse, ele falava o nome do outro no ar e falava coisas e tal. Então, isso sempre ficou muito claro. Quer dizer, não sei se por trás, né, como é que as coisas funcionavam, mas no vídeo, pelo menos, ele sempre deixou isso muito claro. Ao contrário do Roberto Marinho, sempre tomou posições políticas, né, favoreceu o governo Collor, né, e depois voltou atrás, né, e, enfim, em vários momentos agora, nessa passagem aí com da Dilma, né, o Uhum. impeachment da Dilma, tudo, eles apoiaram, quer dizer, então foi uma coisa bem terrível. Inclusive o William Bonner, né, que foi vaiado no aeroporto uma vez, ele veio visitar o pai, e quando chegou no aeroporto foi vaiado e tal, pelas posições que ele tomava, porque ele assumia as posições da TV Globo, né? Então isso tudo a gente sabe, e agora é uma coisa assim que não tem muito como voltar atrás, né? Isso se estabeleceu no Brasil e está aí até hoje de um jeito esquisito, né? E ficou essa mácula mesmo, essa marca. E quando a gente fala uma marca, é uma marca muito triste, porque morreram milhares de pessoas, desapareceram milhares de pessoas. Filhos de famílias que eu conhecia saíram para dar aula, por exemplo, abriram o portão de casa, beijaram a mãe, quando viraram a esquina desapareceram, apareceram mortos no Chile, apareceram, né? E as pessoas querem esquecer, não tem como esquecer, né? Eu acho que não tem que se comemorar, né? Mas tem que se lembrar sempre no dia 31 de março desse golpe, que foi um terror na vida dos brasileiros. Isso não pode ser apagado nunca, né? Eu era menino, eu lembro, eu tinha 64, eu tinha 10 anos, eu já contei aqui. Eu ia para o colégio e tinha uma C14 sem chapa que me seguia. Eu morria de medo, eu tinha diarreia todo dia, porque de medo que eu tinha, porque minha mãe falava, vai pelo cantinho da calçada, por dentro das casas, assim, não vá na perto da guia, porque eles podem te pegar. Eles iam assim devagarinho, com aquela C14, com aqueles olhos monstros, assim, com aqueles braços de fora, e eu olhava aquilo com 10 anos de idade, você imagina o terror que eu tinha. Eu entreguei uma prova de matemática em branco, de tão nervoso que eu estava, que eu não conseguia ler a prova. Aí a professora deu um zero em vermelho assim para mim, e que parecia que ela era a favor da revolução, do golpe e tal, né? E, enfim, eu sofri muito, então eu posso falar
na pele o que eu sofri, vi meu pai sendo perseguido, meus irmãos sendo presos, né? Então, perseguidos. Então, é uma coisa que afetou a vida de muita gente. Muita gente nem percebeu, né? Em alguns lugares, mesmo de São Paulo aqui, as pessoas nem percebiam o que estava acontecendo. Que é difícil não perceber, porque tinham soldados na rua o tempo todo, se você se reunia com amigos, vinha um cara com cacetete, batia em você, circulando, circulando. Mas teve gente que disse que não percebeu nada, né, nesses anos todos. Houve uma melhora dos serviços de propósito, para dizer que era eficiente. Eu lembro que os correios funcionavam muito bem na época, então isso virou um símbolo, lembro, de olha como tudo está funcionando, mas não era assim, né? A gente sabia os horrores que estavam acontecendo. Mas, enfim, é importante falar disso, né? Eu acho que o Pedro tem razão no que ele fala, né? Não se pode esquecer, né? Como é E que as coisas aconteceram. Por muita exemplo, gente fala assim. Desculpa, Leão. não, Te interromper, pode o falar. seu Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos Alberto, ele foi lá falar com os militares, que era amigo deles, eu falei isso aqui ontem, e Uhum. conseguiu a emissora para o Silvio, né? Porque ele era amigo dos militares, né? E o Silvio fez questão de lembrar disso naquele programa que ele ficou 1h30 lá na praça, na estreia da Praça do SBT, para deixar claro para o Carlos Alberto de Nóbrega por que a praça estava ali, né? E que ele tinha essa gratidão por tudo, e especialmente pelo pai dele ter ido falar com os militares e ter conseguido a emissora para ele, né? Exatamente. Só para encerrar aqui, porque as pessoas ficam, mas é por isso que o Pedro tá fora da televisão, porque gente, se ele dependesse de emissoras, certamente ele não teria esse posicionamento, porque de alguma maneira ele, né, ou teria esse posicionamento, mas enfim, de uma outra maneira, porque precisa daquilo para, enfim, botar comida na mesa, ele está de acordo com os valores dele e expõe os valores dele. Você pode considerar certo ou errado, mas o fato é que existiu uma ditadura militar no Brasil e não é você na sua casa fechando os olhos para isso que vai deixar de ser realidade. O Leão está dando um testemunho aqui, né? Ele viveu esse momento, ele estava ali. E não dá para. Eu acho assim, a gente pode, obviamente, né, ter um apego, tem as memórias, fazer parte da cultura do Brasil, porque a gente sempre fala disso aqui, o quanto o brasileiro é fascinado por televisão, o quanto a gente tem essa cultura muito forte, mas tem coisas que não dá para ser esquecidas. A gente tem, e justamente por isso que a gente precisa relembrar sempre para que essas coisas não aconteçam novamente, para que você não caia, né, nessa fantasia de que não aconteceu a ditadura, de que tá tudo bem a pessoa fazer um comentário racista, homofóbico, enfim, ou de qualquer outra natureza, porque a pessoa tem uma determinada idade, na época dela era assim. Não dá para a gente justificar essas coisas. Óbvio, com muita, né, com carinho, com respeito à figura, porque é uma pessoa que se vai, e a gente tem, né, isso tudo, mas não é que a gente está aqui esculhambando, é porque é verdade Não, e isso tem é que ser verdade. contado, é só isso, Eu não já é falei maldade nem aqui, nada do tipo. eu já falei aqui do meu trauma, quando eu vi os militares entrando com cachorros, e o Ferreira Neto, o jornalista Ferreira Neto, que era o diretor da TV Celso na época, fechando, lacrando a imagem da TV, lacrando a câmera. Aquilo me chocou de um jeito que eu era fascinado pela TV Celso, né? Eu sou o que eu sou hoje porque eu era amante da TV Celso. E quando eu vejo aquela emissora sendo lacrada do jeito que foi por policiais militares, com cachorro e tudo, eu fiquei 2 anos sem conseguir assistir televisão. Eu só fui voltar a assistir televisão na TV Tupi, lá depois no programa Flávio Cavalcante, um dia, porque eu via a Leila Diniz, que eu amava a Leila Diniz lá da Celso. E aí eu parei e comecei a prestar atenção, comecei a ver televisão de novo. Mas eu fiquei 2 anos assim, com trauma mesmo, por causa daquilo que eu vi, né? Então, não foi uma coisinha à toa, não, foi uma coisa grosseiramente violenta, né, que aconteceu no Brasil nesses anos. Anos de chumbo mesmo, como se fala, né, porque foram pesados. Né, então, eu vi e eu acompanhei essa história toda, essa evolução toda. Então, eu só posso concordar com o Pedro Cardoso. Perfeito, perfeito. Você é sempre um luxo, Leonardo, sempre um Que luxo, hoje sempre mora em Portugal, né, que nem mora mais no Brasil. tá junto com a Luana Piovani, vizinho de Luana Piovani.
Aí, ó. Mas, bom, vamos seguir aqui. Mas, bem, vamos seguir. Mas, afinal de contas, o que é ser um judeu sefardita, como era o Silvio Santos? Silvio Santos se auto-identificava como judeu sefardita, mas nem todo mundo sabe o que isso significa e a gente vai te explicar. Os judeus sefardistas são judeus descendentes das